Bem-vindo ao Ore a Deus, um lugar onde nos reunimos para buscar paz e fé firme na vida. Cada manhã não é apenas o começo de um novo dia, mas também uma oportunidade para oferecer orações sinceras a Deus, colocando nossa confiança nele em meio aos desafios e incertezas. Que as orações e reflexões de hoje se tornem fonte de força, consolo e esperança duradoura na sua jornada de fé. Que esta manhã seja mais do que uma rotina, que seja um momento de confiança antes que o mundo exija uma resposta, antes que seu coração dispare com todas as incertezas. Há um silêncio e nesse silêncio um sussurro. Eu providenciarei. Talvez você ainda não sinta isso, talvez os números não fechem, o caminho à frente ainda pareça nebuloso, mas assim como o sol nasce firme, fiel e no tempo certo, assim também vem a provisão de Jeová Jiré. Nem atrasada, nem negada, mas no tempo certo. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Não é talvez, nem de vez em quando, nem se você for bom o suficiente, é quem Ele é o que Ele faz. Provisão não se refere apenas à sua conta bancária. Trata-se de todo lugar dentro de você que se sente vazio ou incerto. Seja paz para sua mente, força para sua alma, clareza para o próximo passo, ou o pão diário para o seu corpo. Ele já vê e já tem um caminho preparado. Nesta manhã, antes de qualquer outra coisa, vamos nos firmar nessa promessa. A provisão não é uma possibilidade, é uma promessa. E Jeová Jiré nunca quebra sua palavra. Então você vai se juntar a mim hoje, não apenas para ter esperança, mas para orar? Vamos convidá-lo aos lugares onde sentimos necessidade mais profundamente. Vamos abrir nossos corações juntos e declarar com fé: Tu és o meu provedor, e eu confiarei em Ti mais uma vez hoje. Não importa o que você está esperando, você não precisa esperar sozinho. Venha orar comigo aqui, agora mesmo. Vamos buscar a Jeová Jiré juntos. Gênesis 22:14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Vamos ler novamente. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Essas palavras não foram ditas após a provisão chegar, mas como memorial do lugar onde Deus apareceu no último momento. Abraão subiu a montanha com fé, não com clareza. Ele levava uma faca na mão e obediência no coração. E mesmo assim, a provisão já estava a caminho antes que ele chegasse ao topo. A provisão não é uma reação de Deus. É um ato de amor pré-arranjado. Na história de Isaac e Abraão, vemos um vislumbre de como Deus vê com antecedência e nos encontra bem no ponto onde a nossa entrega encontra a sua fidelidade. Quando andamos em obediência, mesmo quando custa, descobrimos que Jeová não é apenas um nome, é um traço do caráter do nosso Pai Celestial. Haverá momentos na nossa vida em que não veremos o carneiro no arbusto até darmos o próximo passo. A provisão nem sempre aparece até que o altar seja construído. Mas mesmo quando não podemos vê-la ainda, a fé nos convida a continuar subindo, confiando que Deus proverá. No monte, a provisão nem sempre vem na forma que esperamos. Pode não ser o emprego que imaginamos, a resposta que escrevemos ou o cronograma que preferimos, mas ela virá. Sempre será suficiente. Abraão deu nome àquele lugar, não apenas em gratidão, mas como um testemunho, como se dissesse: aqui foi onde aprendi que Deus nunca me envia de mãos vazias. Esse versículo nos lembra que todo lugar de prova pode se tornar um lugar de testemunho. Se hoje você está no seu monte, segurando obediência em uma mão e orações não respondidas na outra, tenha coragem, o Senhor proverá. Como seria dar nome ao seu lugar atual de espera de Jeová Jiré antecipadamente? Será que sua declaração pode ser a porta de entrada para uma nova fé nascer? Filipenses 4:19.
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos ler novamente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse versículo não é uma esperança vaga, é uma declaração confiante. Paulo o escreveu não de um palácio, mas de uma prisão. Esse contexto importa. Significa que a provisão não tem a ver com conforto, mas com aliança. As riquezas da glória de Deus não estão limitadas por inflação, recessão ou pela economia humana. Elas fluem da fonte inesgotável, do seu caráter e do fundamento inabalável que é Cristo. Quando Paulo diz toda necessidade, ele está falando da sua necessidade emocional, relacional, financeira e até daquela que você ainda nem reconheceu. Com frequência, limitamos este versículo apenas à provisão material, mas o suprimento do céu é muito maior. E se a paz que você tanto deseja, a coragem que precisa e a graça para suportar este dia já estão sendo liberadas da glória para sua história, às vezes Deus nos permite sentir necessidade para que nos lembremos da fonte, não do salário, não da posição, não da pessoa, mas dele. Ele é o poço que nunca seca. Essa promessa nos convida a sair do modo de sobrevivência e entrar em uma confiança no reino. Ela muda nosso olhar da conta bancária para a sala do trono. Se Deus prometeu, então o seu trabalho não é a sua fonte. É apenas um dos canais que ele pode usar. Você não precisa entrar em pânico com a provisão. Você precisa plantar sua confiança no solo da fidelidade dele. Que esse versículo não seja apenas palavras, que seja um grito de guerra da sua fé. Mateus 6, 31, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Leia novamente, com calma. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não estava apenas dando conselhos. Ele estava oferecendo alinhamento. A ordem importa. Primeiro ele, depois tudo mais. Gastamos tanto da nossa vida correndo atrás de todas essas coisas e nos perguntamos por que nos sentimos vazios. Esse versículo nos redireciona com suavidade. Ele nos lembra que a provisão não é o prêmio. Deus é o que significa buscar o reino em primeiro lugar. Significa ancorar nossas ambições na agenda de Deus. Significa perguntar como o meu trabalho, minha família e meus sonhos podem refletir o reinado de Jesus. A beleza dessa promessa é que ela é espiritual e prática. À medida que priorizamos Deus, Ele prioriza nossas necessidades. Ele veste os lírios, alimenta os pássaros e sabe exatamente do que você precisa hoje. Isso não é uma promessa de prosperidade vazia, é um princípio divino. A provisão segue a prioridade. Quando nosso coração se alinha com o Rei, os recursos do reino nunca estão longe. O que mudaria na sua vida se você parasse de correr atrás de resultados e começasse a perseguir obediência? Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para lhes conceder toda a bênção em abundância, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vamos ler essa verdade em voz alta. Deus é poderoso para lhes conceder toda a bênção em abundância, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, que declaração poderosa. Esse não é um versículo sobre sobrevivência, é sobre abundância. Deus não é mesquinho, Ele abençoa para que sejamos uma bênção. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava lembrando aos crentes que a generosidade flui melhor de um coração que confia no
Provedor, a abundância de Deus não é apenas para conforto pessoal, é para impacto no reino. Haverá estações em que teremos menos nas mãos, mas mais no coração. Mesmo assim, a promessa permanece. Em todo tempo, em todas as coisas, você terá o que precisa. Abundância nem sempre é dinheiro sobrando. Às vezes é força inesperada, paz que desafia a lógica, alegria que nasce em meio à dor. Você não é um peso para a generosidade de Deus. Você é alvo da sua bondade intencional. Ele se alegra em sustentar você conforme você caminha. Neste dia, ouse acreditar na capacidade dele. Não meça sua esperança pelo que falta, mas por quem ele é. Salmo 34:10. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Diga isso comigo novamente. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso não é um encorajamento vago, é uma promessa fundamentada no caráter de Deus. Ele não é negligente com os seus filhos. Se algo está sendo retido, é porque ou ainda não é bom, ou não é bom ainda. Este versículo nos lembra que buscar o Senhor muda a nossa definição de bom. Às vezes, o que pensávamos que precisávamos estava, na verdade, no caminho do que Deus realmente havia planejado. A promessa não é que você terá tudo o que deseja, mas que não lhe faltará nada do que Deus sabe ser bom para o seu crescimento, sua fé e seu futuro. Quando você corre atrás do que os outros têm, perde de vista o que Deus tem para você. Mas quando você o busca, o contentamento vem, a paz é restaurada, a perspectiva é curada. A falta é barulhenta, mas a confiança fala mais alto. Que este versículo ecoe no seu coração quando a escassez sussurrar mentiras. Ele sabe como encher sua vida de bondade. Não apenas de coisas, mas de uma bondade duradoura, profunda, que alcança a alma, e Ele é fiel para fazer isso de novo e de novo. Você não precisa se esforçar tanto quando o seu pastor está por perto. Continue buscando. Ele é o seu suficiente. Oremos. Jeová Jiré, meu provedor fiel, hoje eu venho diante de ti não com palavras polidas, mas com mãos abertas e um coração honesto, porque a verdade é que eu estou em necessidade. Não, apenas nas áreas tangíveis como contas e responsabilidades, mas nos lugares escondidos da minha alma que doem com incerteza e desejos silenciosos. Estou cansado de me perguntar quando virá o milagre, e ainda assim, mesmo neste lugar frágil, eu sussurro, eu confio em ti, confio que tu me vês, que ouves a oração que ainda nem consegui dizer em voz alta e que já estás agindo. Coloco diante de ti os fardos invisíveis, os pensamentos repetitivos de preocupação, os momentos particulares de medo, as perguntas silenciosas como: será que isso vai melhorar algum dia? Tentei ser forte, planejar meu caminho através da tempestade, mas eu não posso carregar tudo isso. E talvez tu nunca me pediste isso. Deus, seria possível que mesmo agora, aqui no meio deste deserto, tu já tenhas preparado provisão que ainda não consigo enxergar? A palavra diz, os que buscam o Senhor de nada têm falta. E Senhor, eu tenho te buscado, não perfeitamente, mas sinceramente. Tenho tentado crer quando a evidência parece pequena, mas talvez o que eu chamo de falta, tu chamas de lição. Talvez o que eu vejo como vazio, tu vês como pronto. Talvez tu estejas removendo o que nunca deveria me segurar, para então colocar em minhas mãos o que vem realmente de ti. Tu és o Deus da provisão, não só nos milagres dramáticos, mas nas misericórdias diárias. Tu és o Deus que alimentou Elias com corvos, que sustentou um profeta com a última refeição de uma viúva, que fez brotar água da rocha e cair pão do céu. Nunca deixaste teu povo passar fome, nunca falhaste em aparecer. E por isso hoje eu declaro, tu és suficiente. Então eu te entrego minhas finanças, mas também os meus medos. Entrego os números, os prazos, os resultados. E em troca eu recebo a tua paz, que essa paz me inunde. Que ela penetre fundo,
porque tu não és apenas meu provedor em teoria. Tu és meu provedor em cada hora, cada necessidade, cada incerteza. Ensina-me a caminhar por este dia com mãos abertas e espírito esperançoso. Deixa-me ver a tua provisão não só nas grandes respostas, mas também nas pequenas gentilezas. Um sorriso de um estranho, um cheque inesperado, um encargo cancelado, uma oportunidade de emprego, uma mensagem de um amigo bem na hora em que eu mais precisava. Essas coisas não são coincidências. São migalhas de graça, lembrando-me de que tu estás perto. E quando os sussurros do medo tentarem subir novamente, quando eu me perguntar se fui esquecido, lembra-me da cruz. Se tu não poupaste o teu próprio filho, como não nos darás juntamente com ele todas as coisas? Se Jesus morreu e ressuscitou, como eu poderia duvidar de que tu irás encontrar este momento com poder e misericórdia? Tu possuis o gado sobre 1000 colinas. Tu falas, e assim é. Tu sopras, e ossos secos revivem. Tu declaras um caminho no deserto, rios em terra seca. Tu não te intimidas com as minhas necessidades. Tu não és pego de surpresa pelo meu tempo. Tu não estás em silêncio. Tu estás sendo estratégico. E se estás atrasando, estás também preparando. Jeová Jiré, eu não quero apenas ver a provisão. Quero confiar em ti antes que ela chegue. Quero caminhar em paz antes que a porta se abra. Quero te louvar agora, antes que o cheque compense, antes que a cura venha, antes que a resposta seja revelada, porque a confiança verdadeira não depende do que eu recebo, mas de em quem eu creio. Surpreende-me hoje, Senhor, não apenas com o que tu me deres, mas com como tu irás dar. Surpreende-me com alegria no meio da espera, com clareza onde tem havido confusão, com graça onde há exaustão, e com coragem para continuar andando, mesmo quando o caminho à frente ainda está incerto. Porque tu és Jeová Jiré, e se eu tenho a ti, eu já tenho tudo o que preciso. Senhor, eu não preciso ver o mapa se eu sei quem está segurando-o. Então eu libero a necessidade de prever, de fazer planos, de tentar juntar todas as peças sozinho, porque minha alma está cansada de fingir que está no controle. Tu nunca me pediste para carregar o que só tu podes prover. O que estou segurando ainda que me rouba a tua paz. É o medo de estar atrasado, o medo de ter perdido a oportunidade. Ajuda-me a dar nome à mentira e entregá-la à tua verdade. Encontra-me no lugar onde a ansiedade ainda habita e enche esse lugar com a paz que só vem do teu espírito. Lembra-me de que nunca fui chamado para caminhar à frente da tua vontade, mas ao lado dela, Jeová Jiré, eu não te peço apenas por portas abertas, mas por portas esculpidas pelas tuas mãos. Eu não quero apenas qualquer resposta. Eu quero aquela marcada com tua sabedoria, tua graça e teu tempo. Tu vês cada canto da minha jornada profissional, cada e-mail não respondido, cada lágrima invisível após uma rejeição, e tu dizes, confia em mim. Então eu confio. Confio que aquilo que tu retens, retens por amor. Que os atrasos não são recusas, mas redirecionamentos divinos. Que o silêncio não é ausência, mas um espaço sagrado onde o teu espírito molda o meu. Mesmo agora, enquanto estou sentado no desconhecido, creio que estás abrindo um caminho onde eu não enxergo nenhum. Levanto minha família diante de ti. Pai, suas necessidades ditas em voz alta e os gritos que estão cansados demais para serem expressos. Sê o nosso abrigo quando o mundo for barulhento. Sê o nosso provedor quando os recursos parecerem escassos. Que a tua presença preencha os espaços que o dinheiro jamais poderá preencher. Dá-me olhos para ver onde posso encorajar, mesmo quando estou cansado. Ajuda-me a falar bênção quando a minha carne quer reclamar. Que o nosso lar eco com fé, não com medo. E que a nossa mesa seja um lugar onde a graça seja repartida com mais liberdade do que o pão.
que as nossas orações ao redor dessa mesa se tornem lembretes da tua bondade escrita em cada dia. Obrigado por cada ato de provisão que eu não reconheci na hora, pelos momentos em que a paz invadiu quando o pânico queria dominar, pelo favor inesperado, pela ajuda que veio sem eu pedir, por cada vez que tu me carregaste em silêncio durante a tempestade. Obrigado por não responder cada oração do jeito que eu pedi, porque tu me deste aquilo que eu nem sabia que precisava. Tu não és apenas um provedor, tu és o doador de todas as coisas boas, mesmo quando elas não vêm embaladas como eu imaginei. Minha gratidão hoje não é superficial. Ela está enraizada na memória profunda da tua fidelidade constante. Hoje, escolho caminhar em confiança ousada, não porque as circunstâncias mudaram da noite para o dia, mas porque minha confiança está em ti. Levanto minhas mãos em rendição, não porque desisti, mas porque entreguei tudo a ti. Caminho com mãos abertas, prontas para receber, e um coração aberto, disposto a seguir. Mesmo que eu ainda não veja o resultado, vou andar como quem sabe que a resposta já está a caminho, porque tu és Jeová Jiré, meu provedor, meu cumpridor de promessas, meu suficiente. Não há nada que eu enfrente hoje que seja maior do que o teu poder ou o teu amor. Entro neste dia com coragem renovada, alimentado por gratidão, firmado pela tua fidelidade. Proveja, Senhor, não apenas para as minhas necessidades, mas também para a minha paz. Não apenas para o meu futuro, mas para o meu hoje. Escolho crer que tu já estás agindo em formas que eu ainda não consigo ver. Caminho neste dia não com esforço, mas com fé firme, sabendo que tu estás entrelaçando graça em cada detalhe. E, Senhor, eu levanto diante de ti toda a comunidade Pray to God. Cada coração que se une a estas orações, cada voz que clama com fé. Tu vês seus sacrifícios silenciosos, suas batalhas escondidas, seus améns sussurrados no escuro. Fortalece-os. Provê para eles de maneiras que falem diretamente às suas necessidades. Faz com que eles saibam que não estão sozinhos, que este espaço está coberto pela tua presença e que tu honras cada oração corajosa feita aqui. Multiplica os testemunhos entre nós. Que os avanços surjam onde antes havia pesos. Cura o que tem doído, supre o que tem faltado. Faz com que a alegria retorne onde esteve ausente. E que Pray to God seja mais do que um nome, que seja um testemunho da tua graça diária e uma família enraizada na fé, no favor e no poder das tuas promessas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Depois de orar uma oração assim, não tenho pressa de seguir em frente. Escolho permanecer aqui, no silêncio entre o amém e o que vier depois. Esse silêncio não é vazio, é expectante. Porque aprendi que às vezes é nos momentos mais silenciosos que Deus fala com mais clareza. Aqui, nessa pausa, o ruído da dúvida se acalma e as raízes da rendição se aprofundam. E enquanto me sento de mãos abertas, pergunto a mim mesmo, o que ainda estou tentando controlar com os punhos cerrados? O que aconteceria se eu deixasse Deus segurar isso por mim? Passei dias demais medindo o que eu poderia carregar. Mantive balanços mentais, tentando decidir quais necessidades eu posso resolver e quais são grandes o bastante para levar a Deus. Mas Jeová Jiré nunca me pediu para fazer os cálculos. Ele nunca me pediu para ser forte o bastante, inteligente o bastante ou rápido o bastante para resolver o que me sobrecarrega. Ele simplesmente disse, confie em mim. E essa confiança não é passiva, é um ato ousado de rendição, que declara, até isto, Senhor, até isto eu te entrego. Então vamos nomear
o peso silencioso da pressão financeira, a dor da espera pelo avanço, a decepção discreta pelas portas que ainda não se abriram, o medo de que talvez esta oração não seja respondida como esperávamos. Será que temos coragem de entregar tudo isso, não como último recurso, mas como nosso primeiro ato de fé e o ato mais corajoso de fé? Será que conseguimos parar de medir nossa esperança pelas circunstâncias e começar a medi-la por quem é o nosso provedor? Muitas vezes esperamos que a provisão de Deus venha embrulhada em resultados, mas ela geralmente chega como paz, perseverança, o próximo passo, mesmo quando não vemos o caminho completo. Talvez o que você realmente precisa hoje não seja outra oportunidade de emprego ou mais um valor na conta. Talvez o que você precise seja coragem, talvez clareza, talvez só o lembrete de que você não foi esquecido. Jeová Jiré provê em camadas, e às vezes Ele supre nossa necessidade mais profunda primeiro, porque é isso que vai nos sustentar, enquanto o restante ainda está por vir. Talvez você já tenha orado 100 vezes e ainda esteja esperando. Talvez o silêncio não seja uma recusa, mas uma pausa sagrada. Talvez Deus esteja construindo algo em você antes de colocar algo em suas mãos. Aprendi que provisão nem sempre é uma coisa, é uma presença. É a proximidade de Deus no meio, do desconhecido. É a certeza silenciosa que diz, mesmo antes de ver, confiarei nele. Então eu pergunto novamente, gentilmente, mas com honestidade. O que você ainda está segurando com força? Existe alguma parte da sua vida que parece frágil demais para entregar, confusa demais para confiar a Deus? Escreva, coloque em palavras, e ao lado disso, não como um desejo, mas como uma declaração, escreva, Jeová Jiré proverá. Diga isso, em voz alta. Diga até que o medo ouça, diga até que a esperança lembre. Deixe o som da sua confiança ecoar mais alto do que as suas perguntas. Deus não é apenas a fonte, Ele é o meu provedor. Isso não é apenas uma reflexão, é uma decisão sagrada. É declarar, não serei mais definido pelo que me falta. Serei moldado por quem eu confio. É assim que as correntes se quebram, nem sempre num grito, mas num sussurro de fé. É assim que os corações são curados, não por ter tudo resolvido, mas por entregar tudo àquele que sustenta tudo. Então pause, não porque você está parado, mas porque está se rendendo. Pause e deixe a graça de Deus lavar aquilo que você não consegue consertar. Pause e ouça Ele sussurrar de volta. Eu te vejo, eu cuido disso, eu vou prover. Você não precisa sair correndo deste momento. Deixe-o repousar dentro de você. Deixe que a verdade sobre quem Deus é seja mais alta que a pressão do que ainda falta. Este momento é mais do que silêncio. É solo sagrado. É aqui que o seu coração encontra descanso. É aqui que sua história encontra a promessa de Deus. Este é o seu espaço sagrado, seu momento de coragem. Deixe isso transformar tudo. E se a oração de hoje falou exatamente com você, se te lembrou que você não está esquecido, não está abandonado, não está sozinho, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários, Deus proverá, Ele sempre provê. Que isso seja sua declaração de confiança e um encorajamento para alguém que vai ler, alguém que talvez esteja segurando firme em silêncio. E se esta mensagem tocou um lugar no seu coração que precisava de esperança, curta este vídeo e inscreva-se no canal Pray to God. Compartilhe com um amigo ou ente querido que talvez esteja lutando calado. Você nunca sabe. Seu compartilhar pode ser o lembrete que alguém precisava hoje, e então dê mais um passo de coragem. Compartilhe sua história nos comentários. Diga-nos em que você está confiando a Jeová Jiré. Seu testemunho, mesmo ainda em andamento, tem poder. Não somos apenas espectadores, somos uma família de oração. Nós vamos ler, nós vamos orar,
Nós vamos crer junto com você. Ao encerrarmos, deixe-me declarar esta bênção sobre você, que Jeová Jiré supra suas necessidades com ternura e no tempo certo. Que a paz se levante onde antes morava a preocupação. Que as portas certas se abram amplamente. E que as que não são para você se fechem com gentileza. E que o seu coração conheça esta verdade mais profundamente do que nunca. Você não está esquecido, você está provido, você está amparado e você é amado. Em nome poderoso de Jesus, amém. Nos vemos aqui na próxima vez, família. Até lá, continue confiando, continue se rendendo e nunca se esqueça. Ele proverá. Antes de sair, respire fundo. Você chegou até aqui. Mais um momento de entrega, mais um passo de fé. E aqui, neste lugar silencioso, você não está sozinho. Deus vê você, Ele ouve você, e Ele já está agindo. No silêncio, na quietude, de formas que os seus olhos ainda não conseguem ver. Se esta oração encontrou você exatamente onde você está, não guarde só para você. Clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder um momento de graça. E se alguém que você ama precisa desta palavra hoje, compartilhe, porque a esperança se multiplica quando a entregamos. Você faz parte de algo sagrado aqui. Isto é mais do que um canal, é uma família. É um espaço onde cremos juntos, oramos juntos e esperamos em Deus juntos. Até a próxima vez, permaneça perto da presença dEle, fique ancorado na promessa dEle e lembre-se sempre, Deus não se atrasa, Deus não está em silêncio, Deus proverá. Com amor e fé, este é o Pray to God.